Graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Se trata de Eliseu e os meninos que zombaram dele, quando a zombaria revela um coração rebelde. A história de Eliseu e os meninos que zombaram dele não é um relato infantil. Também não é uma exageração cruel, na verdade, é uma advertência muito séria sobre o desprezo à autoridade de Deus. Porque, na verdade, nem tudo é brincadeira, nem tudo é humor. Com Deus, ninguém brinca. O relato diz que, depois de ser confirmado Eliseu como profeta, posterior àquela partida do profeta Elias, quando foi arrebatado ao céu, Eliseu diz que sube a Betel, a cidade de Betel. E Betel era uma cidade marcada pela idolatria. E diz que no caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sube calvo, ou sube careca. E vemos que não era uma zombaria com relação à aparência dele. A palavra hebreia usada para meninos não se refere a crianças, não eram crianças, eles eram jovens, né? E a zombaria não era pela aparência da calvície de Eliseu, senão era um desprezo direto ao profeta e ao chamado de Deus, ridicularizando também a recente ascensão de Elias ao céu, porque eles falavam: sube calvo, sube também você, tipo assim. Então nós vemos logo uma resposta divina. E Eliseu, ele não reage, né? Ele não reage por orgulho pessoal, ele não reage por algo particular. Simplesmente Eliseu, ele pronunciou juízo no nome do Senhor. E o texto diz que então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram a 42 deles, daqueles meninos. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 24. Então, vemos que Deus mesmo defendeu sua autoridade e deixou claro que não se brinca com aquilo que é santo. E aí vemos muitas vezes, nesses relatos que nos incomodam, são lições que incomodam muitas vezes, mas elas nos ensinam também. Nos ensinam que zombar dos servos de Deus é zombar também de Deus. Sim. Nos ensinam que a irreverência também é pecado. Ainda que hoje em dia tudo normalizam, né? Hoje para o mundo tudo é normal. Mas a irreverência também é pecado. E nos ensinam também que a graça de Deus não elimina o respeito nem a responsabilidade. A gente tem que ter respeito pelas coisas santas. A gente tem que ser responsável por aquilo, pelas coisas que são de Deus. Então, a gente não pode brincar, a gente não pode zombar. E que mensagem traria para nós esse relato hoje? Na verdade, hoje vivemos tempos onde se ridiculariza tudo. Hoje em dia estão ridicularizando tudo aquilo que é espiritual. As pessoas menospreciam a autoridade, né? A autoridade de Deus, principalmente, e se confundem, muitas vezes, liberdade com irreverência. As pessoas acham que são livres de ridicularizar as coisas de Deus. Isso é irreverência, há que ter muito cuidado. Então,
Essa história de Eliseu e os meninos que zombaram dele nos lembra que Deus, ele sigue sendo santo e que a zombaria pode se virar em juízo quando nasce de um coração rebelde, quando nasce de um coração obstinado, de um coração longe de Deus. Tudo bem, as pessoas têm o seu direito de não querer Deus. Tudo bem. As pessoas não estão obrigadas a querer Deus, a gostar de Deus. Mas também elas não podem ter toda essa liberdade de ridicularizar as coisas santas. Eles podem até menosprezar, né? Eles podem até não gostar. Não estão obrigados a aceitar e a querer. Mas também não podem zombar dos servos do Senhor, das coisas santas de Deus, porque juízo virá sobre eles, né? Nem tudo é brincadeira. Tem momentos, sim, de brincadeira. Inclusive nós, cristãos, brincamos. Não brincamos com as coisas de Deus. Nós temos um bom humor, brincamos, fazemos brincadeiras, mas as coisas de Deus têm que ser tomadas com seriedade, com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque se trata da palavra de Deus. Nem tudo é brincadeira, nem tudo é humor. Saiba uma coisa, que com Deus ninguém brinca. A palavra de Deus diz, não se engane, não se engane. De Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Você pode até nem gostar de Deus, mas se você semeia coisas boas, embora você não goste de Deus, você vai colher coisas boas. Isso é graça comum. Todo mundo recebe coisas boas, né? Independentemente das pessoas sejam boas ou ruins. Isso é graça comum, porque quando chove, todo mundo se molha, não é verdade? Então, mas, quando alguém quer zombar de Deus, não se engane. Não se engane. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Como dizem em espanhol, de Deus nadie se burla. De Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. De acordo como seja a sua semeadura, também será a sua colheita. Se a sua semeadura são coisas ruins, a sua colheita será coisas ruins. Se maldade você está semeando, maldade você colherá. Amém? Fique com essa palavra, medite nessa palavra e compartilhe essa palavra. Amém? Até a próxima oportunidade. Deus os abençoe e um abraço.